levou apenas 4 dias para ela matar o cara. 4 dias. Ela é irmã. Aí você fala assim, ela simplesmente botou na cabeça que ela ia ficar com a casa dele. Essa Ana Paula, por exemplo, ela começou a matar pessoas, me parece, em janeiro desse ano. Não é isso? Janeiro a maio. Bota aquela gravura pra gente, Gu, que eu trouxe pra gente organizar. Ó, Ana Paula tá ali, né? O primeiro a ser morto foi o Marcelo, primeira vítima tá ali. Marcelo Fonseca, dia 31 de janeiro de 2025, tá? Depois ela vai para a segunda vítima, Maria Aparecida Rodrigues, foi 11/4. Aí no 11/4, olha só, 11/4, no mesmo mês, dia 26/4, abril, né? Mata a terceira vítima. Olha, do primeiro pro segundo foi mais ou menos 10 dias. Do segundo pro terceiro, 15 dias. Não. Primeiro pro segundo foi mais. Porque é 31... 31/1 e 11/4. Isso. Entendi. Isso, 11/4. Que a gente saiba, tá? Porque me parece que vai surgir mais assassinatos aí, que eu andei sabendo. Mas não tá certo. A Polícia de São Paulo já trabalha com essa hipótese, mas ainda não divulgou nada, porque precisa ser uma coisa mais certeira, né? Certeira. A segunda foi a Maria Aparecida, em abril. Depois, em abril, 26/4, foi o Neil, ou Nil, né? Depende. E você vê um mês depois, ó, 26 de abril, menos de um mês, rápido. Dia 24 de maio, foi o Haider, né? Um cara da Tunísia que estava aqui e ela pegou pelo aplicativo de relacionamento. Mas olha que loucura. Estava grávida dele. Que era golpe, né? E como ele teve uma reação de não cair no golpe, ela resolveu matá-lo. O que me chama a atenção na Ana Paula é uma coisa intrigante, porque como é que a polícia chegou nela? Porque ela ligava para a polícia para falar que tinha visto o corpo, tinha achado o corpo. Ela dava um jeito de entrar na investigação. E isso é um sinal clássico, se não me engano, né? Nem o serial tanto. Que geralmente ele gosta de participar da investigação. Não, ele fica vendo de longe. Os mais sofisticados, eles ficam vendo de longe. Tanto que é muito comum, quando eles são pegos, você entra na casa e eles tinham paredes com todas as notícias do assassinato, porque eles têm uma vaidade. É uma sala de troféus, quase. Eles têm uma vaidade do feito, porque para eles é um feito enganar e fazer esse tipo de coisa. Ela me pareceu um pouco, digamos assim, não estou falando que ela seja uma pessoa, mas um pouco impulsiva demais, no sentido, porque ela tentava forjar provas da inocência dela, que na realidade acabou colocando ela na cena do crime de todos os casos. E aí você vê o seguinte, o primeiro caso, Marcelo, ele alugou a casa para ela. Ela sai daqui do Rio e vai para São Paulo. Alguma coisa ela fez aqui no Rio, é isso que estão pesquisando. Ela sai aqui do Rio, o ex-marido dela já apareceu, dizendo que foge dela desesperadamente, porque ele é um cara cuidador de idosos. Ele disse que ela botou fogo na casa e um dia, quando ele voltou para casa, a chave já não estava lá e outra pessoa disse que tinha comprado a casa. Ela vendeu a casa. Um rapaz ainda lá. Para outra pessoa, e o ex-marido não conseguiu entrar. Ele diz que ela sempre fez dupla com a irmã, que é a Roberta, que não está aí, mas é irmã gêmea, a Roberta. E diz que ela planejava matar a avó dela, tá? Aqui no Rio, quando ela estava aqui no Rio. E que a tia conseguiu uma protetiva para ela não chegar mais perto da avó. Então, me parece que ela sai aqui do Rio porque já tinha algumas confusões. Já estava acontecendo alguma coisa aqui, algumas movimentações. O ex-marido está escondido, não quer nem vê-la, e diz que ele deu sorte. Caraca, ele realmente de sobreviver. Agora, ela contrata, em janeiro, um caminhoneiro, não, um cara, desculpa, de fazer frete,
Carreteiro, fretista, para levar a mudança dela, porque ela esvazia a casa inteira, vende, quando o marido chega dos plantões, não tem mais casa para morar. Não tem nem os móveis? Não tem nada, levou tudo. Aí ela vai e contrata esse cara que leva ela para Guarulhos, eu não sei como ela acha o Marcelo, e o Marcelo tinha uma casa para alugar nos fundos da casa dele, alguma coisa assim, com uma entrada separada. Então ela vai para lá e ela já começa. O que é interessante é que ela tem uma diversidade criminal. Ela já começa chegando lá, o cara, olha, a senhora me paga, o cara que levou o frete, que eu vou voltar. Ela, não, vai almoçar, enquanto acaba de descarregar, depois você almoça. Quando o cara almoça e volta para receber o dinheiro, já tinha descarregado tudo, ela tá com a polícia dizendo que ele tentou estuprar ela e a irmã, vindo no caminho. Esse cara passa um dia tendo que resolver isso na delegacia, você vê. Passa o dia resolvendo isso na delegacia para ser liberado. Se não fosse, quer dizer, esse cara estava com a ficha suja por uma insinuação. Mas ela estava lá e o policial tanto acreditou nela que levou ele para averiguações. Sim. Né? É claro que aí ele teve como ligar para pessoas e, olha, você lembra, ela me contratou. Mas para você ver como é uma pessoa cruel, com pequenas coisas. O trabalho, acabou que não pagou o trabalho do cara. Não pagou. Ele teve trabalho de gasolina, de tempo, cansaço, deixou de fazer outras coisas para fazer isso. Não pagou, ainda ele teve que passar um dia resolvendo um caso na polícia para poder voltar. Para você ver o nível. Tá? Então ela vai para São Paulo. Quando chega em São Paulo, ela começa a morar, não sei como, ela acessou o Marcelo, não sei. Começa a morar lá. Levou apenas 4 dias para ela matar o cara. 4 dias. Ela é irmã. Aí você fala assim, mas o quê? Ela simplesmente botou na cabeça que ela ia ficar com a casa dele. Ela diz isso. Aí depois ela inventa que teve uma briga. Não teve briga. Falou que eles tinham até um caso Não, depois amoroso. Tentou botar que era um caso para ver se ela tinha direito. Mas como? Não tinha uma semana que ela estava morando. Como que é um caso? Você matou, ele morreu. Né? E aí ela chama a polícia, dizendo que tá um mau cheiro muito grande ali, e tenta ficar, não, se quiser eu vou lá dentro, não, mas como é que a senhora viu? Não, porque eu tava com medo, aí eu olhava pela frestinha, porque... Depois falou que deu uma facada nele. Não, aí depois, tipo assim... Eu acho que tem uma imagem rindo dela, cadê? Não, tem na internet, ela rindo, aí ela vai e diz que, para se despistar, porque ela viu que eles estavam vendo a questão do envenenamento. Em outros casos, estavam ligando as pontas. Ela vai e diz, não, matei ele a facada. Aí dei umas facadas nele, saí, fiquei com medo dele vir atrás de mim, e aí deixei ele lá, ele deve ter morrido. Quer dizer, ela faz uma lenha. Aí depois, olha que loucura. Eu te mandei, Gustavo. O videozinho. O vídeo dela rindo quando dá uma notícia. Mas assim, e ela tentando obstruir a justiça o tempo todo. Porque ela falou, ela deve ter pensado, se eu falo que envenenei, confirmo, eu abro possibilidade de sacarem os outros. Já abre o precedente. Mas então, aí que tá. Não falam que o serial killer, geralmente o psicopata, ele é muito inteligente, ele é racional. Não, a gente tem que parar com isso de achar que psicopata é inteligente. É gênio, né? Não é. Psicopata, ele tem uma inteligência racional. Não cognitiva. Limitada. Né? Não, cognitiva, não emocional. Entendi. Porque a parte da gente ser inteligente é a gente mesclar razão com emoção. A emoção nos move também. Como eles têm muita dificuldade nessa questão emocional, eles têm uma coisa muito ruim, porque a memória tem um componente emocional muito grande. Por que a gente lembra? Por exemplo, se eu falo uma coisa ruim para você, você vai lembrar por 3 meses. Se eu falo uma coisa boa, você vai lembrar, no máximo, por 3 dias. Por quê? Porque o cérebro capta as coisas ruins, porque as coisas ruins ameaçam sua sobrevivência. Então, não posso esquecer. Como o psicopata não tem esse sistema emocional funcionante ou bem funcionante, o que acontece? Ele faz as coisas e esquece. Esquece não, ele não marca. Então, ele repete o seu erro. Não dá importância. Ele repete, porque para ele aquilo não é uma coisa
ruim, a se dar importância, atenção. O funcionamento cerebral dele é assim. Então, para ele, aquilo é normal. Então, não ameaça ele nem nada. Ele não sente nenhum desprazer, não sente nenhuma culpa, nenhum constrangimento, não. Então, ele tende a se repetir. Isso não é inteligência. Não. Então, assim, eu não gosto quando fala. Eu acho que isso é falta desse equilíbrio entre razão e emoção. Mas será que Hollywood fez as pessoas acharem, ter essa visão dos psicopatas, que eles são gênios, né, do crime? Assim? Não, eu acho que eles são racionais, eles focam naquilo que eles querem fazer, e se você foca numa coisa e treina aquela coisa, você vai ser bom. Exaustivamente, repetitivamente. Você sabe disso, né? A gente tem exemplos de jogadores de basquete, né, de golfe. É a persistência. Eles têm um foco, eles vão atrás daquilo. Sim. Mas isso não acho que é inteligência. Eu acho que é uma fixação e... quase com uma predisposição, né? Mas... a fazer aquilo. Então eles vão fazer bem, porque eles vão treinar. Muita gente vive no modo multitarefa sobrevivente, não é mesmo? Começa o dia acelerada antes mesmo do café surtir efeito. E o Axon foi pensado justamente para apoiar o foco, a atenção e um nível de energia mais estável ao longo do dia. Ele faz isso com o quê? Com nutrientes como a cafeína, moderada, ajuda no estado de alerta. A L-teanina, que melhora o foco, mas com calma. Vitaminas como B12 e B9, super importantes na manutenção da energia e da saúde do sistema nervoso. E também antioxidantes, como a coenzima Q10 e a vitamina E, que protegem as nossas células. Tudo dentro das normas da Anvisa, certinho, do jeitinho que eu gosto. E agora, eles lançaram uma garrafa exclusiva. E na compra do kit com 3 unidades, você ganha essa garrafa inteiramente grátis. Para saber mais, é só mirar o celular no QR Code ou clicar no link na descrição desse episódio. E tem mais! Com o cupom PODPeople, você tem 15% de desconto.